Vê e entende a raiz dos problemas. Muitas vezes atacamos a doença sem conhecer exatamente a causa. Trata-se apenas o efeito da doença e a consequência pode ser desastrosa. A doença pode se agravar, o mal pode se avolumar e depois, quando se busca a solução, ela já está distante demais, fugiu da possibilidade. Para Jesus, encontrar a causa é como devemos tratar a nossa situação. Ele olha a causa, ele soluciona o problema pela raiz e assim encontramos o descanso em Cristo. Cada vez que ele nos abre a porta da salvação, seu sangue foi vertido na cruz e ele nos garante uma solução completa. É um pleno exercício de saúde, de restauração, de estarmos com uma vida refeita nos braços de Jesus. Nós vemos que as pessoas estavam olhando para Jesus na sua casa em Cafarnaum, quando desceram aquele paralítico, tido como um grande pecador. O próprio paralítico sabia ser ele um grande pecador, muito provavelmente numa área sexual. Ele havia desgastado o seu organismo em orgias, em situações de pecado. E agora seus amigos o estavam descendo pelo teto de Jesus. Abriram ali o teto e desceram a maca. Jesus estava olhando para aquele necessitado, mas também as pessoas estavam olhando. Será que Jesus vai curar uma pessoa pecadora? Vai estender para ele a graça? Jesus ultrapassa todos os limites, desafia as autoridades presentes, os líderes religiosos, doutores na lei, e dá a solução pela raiz. O que estava causando mal àquele paralítico não era uma doença física, nem genética, nem algum problema que ele pudesse ter passado de algum acidente. O problema da sua paralisia estava ligado à sua emoção. Ellen White já tinha nos advertido que mais de 80% das doenças vêm da mente. E esse paralítico precisava de um remédio urgente. Ele precisava, naquele momento, da solução que só podia vir daquele que pode perdoar pecados. A solução vinha lá da raiz de dentro e ele precisava alcançar o descanso em Cristo. Veja que história maravilhosa nós temos aqui. Marcos, capítulo 2, versos 1 até 5. Relata a história quando desceram esse jovem pela maca. Mas no verso 6 em diante encontramos: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Somos reconhecidos como filhos de Deus quando buscamos a Jesus em oração e pedimos perdão dos nossos pecados. As consequências podem vir, mas a solução do alto vem de uma forma grandiosa. Olha o resultado. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem é Jesus, fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Jesus percebeu logo que seu espírito, que era isso que eles estavam pensando. Ele lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Nunca vimos um tal poder de entronizar raiz, entronizar âmago como uma espada, como diz Paulo, que atinge entre costelas, separando vísceras e curando, trazendo o perdão do pecado. É Jesus, o nosso Criador, também nosso regenerador. Com um preço caro, ele conquistou isso com seu sangue na cruz. Não foi uma graça barata. Sofreu muito, meu Jesus, pelos meus pecados.
E assim, Ele deu a mim e a você a oportunidade de uma salvação, de uma vida eterna, plena, cheia de regozijos. E se passamos por aflições aqui nessa terra, temos um descanso, o descanso em Cristo, que é oferecido por Jesus na cruz em nosso lugar. Que tipo de descanso é esse? Vamos verificar o que Paulo nos escreve em 2 Coríntios 6, 4 a 13. Aqui Paulo fala: ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejum, em pureza, conhecimento, paciência e bondade no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivendo, empencados, mas não mortos, espancados, tormentados pelo mal, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecidos, muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. É uma visão maravilhosa. Mesmo quando nada se tem, temos o Rei do Universo ao nosso lado. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhe estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como os meus filhos, abram também o coração para nós. É Paulo dizendo do convite de Jesus, abram o coração para nós. E Paulo sofreu muito pelo Evangelho. 11, verso 23 de 2 Coríntios. 2 Coríntios 11, verso 23. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma? Eu ainda mais trabalhei, muito mais. Fui encarcerado muitas vezes, açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente vigiando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos maus compatriotas, perigos dos gentios, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber que a minha preocupação com todas as igrejas, quem está fraco que eu não me tenha fraco, quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro, se devo orgulhar-me, que seja das coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus Pai do Senhor Jesus Cristo é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Paulo fala de todas essas suas aflições. Seria essa a vida de um cristão? Sofrer eternamente por Evangelho, sendo Jesus Cristo pendurado na cruz? Bem, ele nos diz lá no capítulo 12, versos 7 a 10, e vamos ver a glória do cristianismo, a vitória do cristão. 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10. Assim leio: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você. Oh, que grande injustiça! Paulo, que sofria todos os tipos de agrura por causa de Jesus, atendeu o chamado quando Deus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E agora ele era feito um grande pregador do Evangelho. Mas as consequências eram sortilégio.
todo tipo de maltrato, e ainda ele pedia que Deus tirasse dele um problema de saúde, um espinho na carne. E Deus diz em resposta: a minha graça te basta. Ele reconhece que isso é para que ele não ficasse orgulhoso. Então aqui nós vemos: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Será que nós, quando passamos por dificuldades, lamentamos, fazemos diferente de Jó e amaldiçoamos o nosso Deus e morremos, perdemos a salvação? Bom, Paulo nos diz uma última coisa nessa lição de hoje, lá em 2 Timóteo 4, versos 7 a 8. 2 Timóteo 4, verso 7 diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dá naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus, está disposto a suportar agruras, mas de ser salvo da cegueira, como Jesus curou os cegos, da paralisia espiritual, que Deus cuide da sua saúde física, mental, espiritual, emocional, mas acima de tudo que você seja forte para enfrentar as tentações, sabendo que Jesus disse: toma a tua cruz e segue. Mas temos um Salvador, um Redentor, e a nossa redenção está próxima. Eu te convido, vê e entende, siga a nossa programação. Diariamente você curte, compartilha, segue a nossa programação, dá relevância a ela e faz com que as mídias sociais preguem o Evangelho. São pedras, como Jesus disse, pedras pregando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, faça de você grande luz nesse mundo. Oro. Senhor Deus, peço uma bênção especial para todos que participam desse programa. Os que estão assistindo, que recebam da água da vida, que estejam presentes, que o Senhor esteja presente na vida deles de forma visível, para que sintam o seu poder. E assim se tornem tochas vivas, pregando o Evangelho, sendo luz ao mundo e sal na terra. É o que peço para todos, em nome de Jesus, que essas almas estejam em contato contigo. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Aguardo você amanhã no Vê e Entenda.